Em Shenzhen, pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul acabam de revelar o Grow Frequência Cardíaca, um humanoide macio que triplica de tamanho, rasteja, nada, flutua e até anda sobre a água. Enquanto isso, 18 robôs Oli da Limex Dynamics saíram de caixas e marcharam em formação usando seu sistema operacional COSA. Na Dinamarca, a artista humanoide Aida projetou uma casa-cápsula para humanos e robôs no espaço. O PM-01 da Engine IA está sendo preparado como o primeiro robô astronauta, e o ex-humanoide Tiankung foi conectado diretamente a um satélite LEO para completar uma tarefa real. Na Terra, a China inaugurou uma grande fábrica conjunta de humanoides, e empresas como a Unitree Robotics já enviam milhares de unidades. Isso está acontecendo agora, então vamos falar sobre isso, certo? Então, um dos desenvolvimentos mais incomuns vem de pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, em Shenzhen. Eles apresentaram o robô humanoide macio Grow-HR, construído com uma ideia totalmente diferente do que deveria ser um esqueleto humanoide. A maioria dos humanoides hoje ainda depende de estruturas rígidas, parecidas com colunas. Elas são fortes de uma maneira direta e são previsíveis, o que os engenheiros gostam. Porém, a desvantagem é que eles não se adaptam bem. Corpos humanos estão sempre se adaptando, muito por causa dos ossos. Os ossos não são apenas bastões duros. Eles combinam diferentes funções ao mesmo tempo. Crescimento através das placas epifisárias, rigidez através do osso compacto, absorção de impacto através do osso esponjoso. E então essas cavidades internas em múltiplas escalas que mantêm tudo leve e ainda assim forte, crescem. HR é basicamente uma tentativa de trazer essa lógica dos ossos para a robótica. A equipe projetou articulações inspiradas em ossos, capazes de crescer em vez de um esqueleto rígido padrão. Cada articulação mistura câmaras macias e expansíveis com cabos tensionados e adaptadores rígidos que mantêm a estrutura estável. Há também uma camada têxtil não extensível que adiciona rigidez axial. Assim, a articulação não infla aleatoriamente. Um sistema de cabos síncronos passa por toda a articulação, ajudando a extensão a acontecer de forma suave e uniforme. Assim, o robô pode se deformar de propósito enquanto ainda mantém a forma, como se tivesse uma estrutura interna, e não como um inflável mole. Agora, os números são, sinceramente, a parte que faz você levar isso a sério. As estruturas articuladas podem se estender até 315%, o robô pode aumentar sua altura em 278%, o que significa que ele pode quase triplicar de altura quando totalmente estendido. Grow-HR atinge cerca de 1,36 metros e depois pode encolher de formas que humanoides rígidos não conseguem. Ele pode reduzir sua altura em 36% e sua largura em 61%, especificamente para navegar por espaços estreitos e baixos. Isso é importante porque, em situações reais, especialmente de resgate, o gargalo raramente é a força bruta. O gargalo é passar por destroços, por fendas, por portas, debaixo de vigas caídas, e fazer isso sem ficar preso e crescer. HR continua leve enquanto faz tudo isso. O robô inteiro pesa cerca de 4,5 kg, então cada articulação pesa em torno de 350 gramas. Esse design leve é uma grande razão de ele ser tão móvel, e a forma como ele se move também não é o que as pessoas esperam. Ele pode rastejar de forma eficiente, e a equipe relata que ele rasteja a cerca de 112,2 mm por minuto. A velocidade já é boa para um humanoide macio, mas o destaque é que ele pode ficar ainda mais rápido. Quando as articulações expansíveis e os motores das juntas trabalham juntos, a atuação coordenada das articulações, mais os motores permite rastejar a uma velocidade 1122 vezes maior do que qualquer um dos mecanismos sozinho. Eles dizem que isso é mais de 1000 vezes mais rápido que a locomoção só com motores, mostrando que a mudança estrutural por crescimento não é só um truque, mas um amplificador. Combinando isso com motores, o robô se move de um jeito que nenhum método conseguiria sozinho. Você chega à parte dos múltiplos modos, onde o Grow-HR começa e parece quase irreal, mas isso já foi demonstrado como possível. Como o robô é tão leve, ele pode flutuar e nadar, podendo andar sobre a água a cerca de 16 mm por segundo. E com ventiladores canalizados ou quadricópteros,
Ele pode voar por distâncias de até vários metros. Essa parte é importante porque não dizem que ele tem propulsão a jato, mas que a plataforma é leve o suficiente para, ao adicionar ventiladores ou sistema de quadricóptero, permitir modo aéreo. Assim, o mesmo corpo humanoide pode alternar entre terra, água e voo curto conforme o acessório acoplado. Ele também mostra força de modo que robôs macios geralmente têm dificuldade. O Grow HR consegue chutar forte. Os pesquisadores mencionam armazenamento de energia superior ao dos robôs rígidos. O sistema pode armazenar energia em estruturas flexíveis e liberá-la rapidamente como uma mola. Em vez de depender apenas do torque do motor no momento do impacto, a estabilidade e o equilíbrio são gerenciados por meio de controle ativo. Também adicionam articulações telescópicas de fibra de carbono, mostrando que misturam materiais para garantir rigidez quando preciso. Um dos pesquisadores, um PhD, um doutorando da SUST, Wang Qing, explicou que essa estrutura expansível inspirada na biologia pode ser usada em missões de resgate. Ideal para espaços estreitos, seus modos de locomoção permitem adaptação a terrenos complexos. A pesquisa foi publicada na Science Advances, o que é um detalhe importante porque indica que o trabalho está sendo apresentado como uma nova direção estrutural séria, e não apenas como um protótipo isolado. Agora, enquanto o Grow HR trata de remodelar um único corpo humanoide, outro grande avanço está acontecendo em relação à ampliação dos humanoides como equipes coordenadas. Porque um robô é uma coisa, mas implantar uma frota inteira é o verdadeiro teste industrial. É aí que entra a Limex Dynamics. Também sediada em Shenzhen, eles divulgaram um vídeo mostrando 18 de seus robôs humanoides Oli de forma autônoma, saindo de caixas de transporte, levantando-se, andando em formação e realizando uma rotina coordenada sem intervenção humana. A empresa descreve isso como o primeiro desdobramento autônomo prático de robôs humanoides do mundo. Se essa afirmação específica vai se sustentar a longo prazo, ainda é debatível, mas a demonstração já representa um grande avanço em coordenação. O cenário em si é prático. 18 unidades Oli são colocadas dentro de contêineres de transporte padrão, as portas se abrem e cada robô se levanta, atinge sua altura total e começa a andar sobre duas pernas. Dentro de espaços apertados, eles evitam colisões, saem dos contêineres e avançam juntos antes de completar uma rotina sincronizada. A ênfase está em condições realistas de implantação, não em espaçamento de laboratório. Limex relaciona isso ao seu sistema operacional. O COSA, Sistema Operacional Cognitivo de Agentes, possibilita decisões compartilhadas, planejamento de movimentos e controle coletivo. Em termos simples, segundo a empresa, isso permite que vários humanoides se comportem como um grupo coordenado, em vez de máquinas independentes compartilhando o espaço. O COSA reflete aspectos do cérebro humano ao integrar cognição e ação física em uma única estrutura. Em vez de separar o pensamento e o movimento em etapas atrasadas, o planejamento e a movimentação acontecem quase simultaneamente. O COSA também conta com memória. Os robôs guardam informações de ambientes e objetos já vistos e usam isso para prever o que pode acontecer depois. Durante tarefas como subir escadas, sensores embarcados enviam dados em tempo real para o COSA, que imediatamente ajusta o equilíbrio, a postura e o modo de andar. Limex descreve isso como a unificação da percepção, habilidades aprendidas, memória e até mesmo estados emocionais internos que influenciam o comportamento ao longo do tempo. Em termos práticos, isso significa que variáveis internas de longo prazo moldam como os robôs respondem a ambientes complexos. Esta demonstração se apoia em apresentações anteriores do Oli, nas quais robôs navegaram por terrenos irregulares, escalaram escombros e se equilibraram em uma perna com aprendizado por reforço. A diferença agora é a escala, comportamento coordenado de múltiplos robôs em vez de acrobacias de um único robô. A visão da empresa é clara. Equipes de humanoides trabalhando juntas em ambientes industriais e de manufatura. Além do movimento e do trabalho, os humanoides estão entrando em campos criativos na Dinamarca. No centro Utsan, está em exibição um edifício conceitual projetado por um robô humanoide. O robô Ida foi concluído em 2019 e possui um rosto semelhante ao humano, olhos com câmera e um braço robótico para desenhar.
Seus trabalhos anteriores já foram exibidos no Museu FIA, na Bienal de Veneza e na Grande Pirâmide de Gizé para a exposição Eu Não Sou um Robô, Arquitetura e Design entre Humano e Máquina. Ida produziu o que é descrito como o primeiro conceito de edifício projetado por um robô humanoide. O projeto é uma casa em formato de cápsula retrofuturista, inspirada na arquitetura da era espacial dos anos 1950 e 60, com formas arredondadas e grandes janelas em formato de escotilha. Ela foi projetada para a coabitação entre humanos e robôs, e é apresentada como utilizável na Terra ou até mesmo na Lua ou em Marte. O projeto inclui esboços feitos à caneta, obras de arte pintadas com o braço robótico e renderizações digitais do interior e exterior. A planta exibe 2 salas de estar, escada em espiral, cozinha ou banheiro compacto e uma cápsula menor para o robô dentro da estrutura principal. Aidan Meller, que trabalha com AIDA, discute abertamente a linha tênue entre o direcionamento humano e a autonomia da IA, descrevendo uma equipe de técnicos de estúdio que apoia o trabalho. Ele mostra a IDA como uma agência criativa em expansão, mas ainda atendendo encomendas como artistas humanos. IDA vê a arquitetura como extensão de seu propósito, explorando como humanos e tecnologia dividem espaços. A exposição vai até 18 de outubro de 2026, com futuras exibições planejadas em Londres. Enquanto isso, robôs humanoides tiveram uma presença marcante na CES. Porém, a adoção de IA na arquitetura segue limitada, com apenas cerca de 8% dos estúdios dos Estados Unidos usando ferramentas de IA até o início de 2025. A direção mais ambiciosa, porém, é o espaço. A Engine AI, sediada em Shenzhen, iniciou esforços para enviar um robô humanoide à órbita, em parceria com a Beijing Interstellar Human Space Flight Technology. A plataforma escolhida por eles é o PM-01 humanoide, que eles pretendem desenvolver como um astronauta robótico. O espaço apresenta condições extremas: vácuo, microgravidade, radiação e variações enormes de temperatura. Engine AI diz que o PM-01 integra sensores ambientais de alta precisão, resposta de movimento em nível de milissegundos e tomada de decisão autônoma para lidar com essas exigências. A ideia é que robôs humanoides realizem tarefas arriscadas como reparos na estação, exploração perigosa e monitoramento de longo prazo, reduzindo o risco para as equipes humanas. O PM-01 também tem uma versão comercial na Terra, um modelo chamado PM-01 Gesha de Joy Inside, lançado por cerca de $27 mil, oferecendo conversas naturais, comportamento coordenado, personalização de personalidade e vozes personalizadas. O robô tem 1,38 metros de altura, pesa 40 quilos e utiliza um exoesqueleto de liga de alumínio. A cintura dele gira até 320 graus. Ele conta com uma câmera de profundidade Intel RealSense para percepção e funciona com NVIDIA Jetson Orin, além de um processador Intel N97 para controle em tempo real. A Engine AI compara o PM-01 ao seu humanoide maior, o S-01, observando que o PM-01 é 27 centímetros mais baixo e 8 quilos mais leve. Enquanto isso, a Interstellar, a parceira espacial, tem seu próprio cronograma, visando voos suborbitais por volta de 2028 a 100 km de altitude e missões de turismo orbital por volta de 2032, alcançando 400 km. Outro avanço em conexão espacial envolve comunicações. O robô Tiankung, da X-Humanoid, teria se tornado o primeiro humanoide a se conectar diretamente a um satélite em órbita baixa da Terra, sem o suporte de uma rede terrestre. Em um evento em Pequim, ele se conectou a um satélite de matriz faseada da Galaxy Space e transmitiu dados visuais e de movimento ao vivo. Durante a demonstração, o robô pegou um certificado de um veículo autônomo e o entregou em um prédio. Enquanto suas ações eram transmitidas via satélite para um centro de controle, celulares e computadores também foram conectados ao mesmo link quase instantaneamente. Isso prova que humanoides podem operar em áreas remotas, zonas de desastre e ambientes com sinal fraco, onde as redes tradicionais falham. De volta à Terra, a fabricação cresce rapidamente. A tecnologia de robôs da UE
abriu o que chama de primeira fábrica do mundo dedicada a articulações de robôs humanoides em Xangai. A instalação pode produzir 100 mil articulações por ano, com planos de triplicar a produção. Essas articulações correspondem a cerca de 50% do custo de um humanoide, sendo estrategicamente críticas. Dados de remessa indicam rápido crescimento do mercado. A Unitree Robótica relatou o envio de 5.500 robôs humanoides puros em 2025, com 6.500 unidades produzidas. A IDC estima que os embarques globais de humanoides atingirão 18 mil unidades em 2025. Com 440 milhões de dólares em vendas e um crescimento anual de 508%, as empresas chinesas dominam mais de 80% das instalações. Até mesmo Elon Musk agora descreve a China como a maior concorrente da Tesla em humanoides, destacando a força da China em escalar a manufatura e a inteligência artificial. Analistas destacam a cadeia de suprimentos da China e seu baixo custo, reduzindo os preços dos humanoides para dezenas de milhares de dólares. Dados mais amplos do setor mostram que a China tinha 451.700 empresas de robótica inteligente até o final de 2024, com um capital social total registrado de 6,44 trilhões de yuans. Agora, qual país você acha que dominará a indústria de robôs humanoides em 5 anos? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que pensa sobre isso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder o que vem por aí. Obrigado por assistir e até a próxima.